37. A rede de frios é o sistema de conservação das vacinas ou imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização PNI. Engloba a produção até a administração dos mesmos, com o armazenamento, transporte e manipulação destes produtos em condições adequadas de refrigeração. Em relação aos cuidados que devem ser adotados com a câmara refrigerada da sala de vacinação, é correto afirmar. Então ele fala sobre a vacinação e pede a correta, né? Fala sobre a rede de frios, pede a correta. Letra A. Deve ser instalada em local ventilado. Caso não seja possível, manter a temperatura do ar-condicionado na sala de vacinação 16 a 17 graus para que não ocorra aquecimento do refrigerador. Nas unidades de saúde, imagina um local que não tem ar-condicionado, né? Nas unidades de saúde, com pouca demanda de vacinas, a câmara refrigerada pode ser substituída por refrigerador de uso doméstico, desde que mantenha a refrigeração ideal 2 a 7. Não, é 2 a 8. A leitura da temperatura deve ser feita apenas no início do turno de trabalho, pela manhã. A temperatura é lida e registrada no formulário, fixado na porta ou em face lateral da câmara refrigerada. A manutenção da temperatura das câmaras refrigeradas deve ser mantida entre 2 a 8, sendo a temperatura de controle set point de 5 graus. Aqui está correto, tá? Então a letra D já é o nosso gabarito. A manutenção da temperatura das câmaras refrigeradas devem ser mantidas entre 2 a 8 graus Celsius, sendo a temperatura de controle em 5 graus. Letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 38. A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda. Também respondendo por paralisia infantil, né? Esta doença encontra-se erradicada do país desde o início dos anos 90, em virtude do êxito do Programa Nacional de Imunização. A vacinação é a medida mais indicada para manter erradicada a circulação do poliovírus. A vacina oral da polio está contraindicada em casos de a oral da polio. Lembrando que essa prova aqui é de 2015, tá? Letra A. Crianças que vivem em más condições habitacionais é uma contraindicação. B. Indivíduos com suspeita de diagnóstico sorotipo 2. C. Indivíduos com histórico familiar de síndrome de Guillain-Barré. A letra C é o nosso gabarito, tá? Letra C, então, o que é contraindicado no caso da vacina oral seria indivíduos com histórico familiar de síndrome de Guillain-Barré. Aí tem o outro, né? Letra D, filhos de mães portadoras de HIV e desidratação. Então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 39. As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a sua causa, profundidade, extensão, localização e gravidade. Quanto ao atendimento de pessoas vítimas de queimadura de segundo grau, assinala a alternativa correta, né? Aqui está falando sobre o atendimento. Letra A. Irrigar a área afetada com solução de PVPI para evitar infecção. Aplicar gel hidratante com alginato. Aplicar pomadas à base de xilocaína a fim de minimizar a dor. Fazer a remoção mecânica de roupas ou tecidos aderidos ao ferimento e irrigar o local com compressa gelada. Letra E. Resfriar o local afetado com soro fisiológico ou água à temperatura ambiente. Que letra E é o nosso gabarito, tá? Em caso de queimadura de segundo grau, né, atendimento ali de pessoas vítimas, seria resfriar o local afetado com soro fisiológico ou água em temperatura ambiente. Ideal que fosse soro fisiológico, né? Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 40. Acidentes por animais peçonhentos contribuem para a difusão de conhecimentos acerca de um agravo usualmente pouco conhecido entre profissionais de saúde. Quanto às medidas de prevenção e controle de acidentes por animais peçonhentos, assinala a alternativa correta. Então, medidas de controle e prevenção. Orientar a retirada de folhagens, plantas aéreas, de estocagem de grãos e detetizar quinzenalmente. Realizar educação em saúde entre a população, orientando a limpeza periódica de domicílio. Tapar buracos e frechas de parede, inspecionar as roupas de cama antes de deitar. Letra B parece correta, né? Letra C. Realizar a educação de saúde, notificar os agravos, levar junto ao atendimento o animal causador para ser sacrificado e assim investigar ser sacrificado. Letra D. Estimular a população em relação à reciclagem de certos materiais, inclusive de resíduos da saúde.
estimular, manter em sigilo os casos e infestações dos animais. Não. Então a letra B parece ser a correta aqui, né? Realizar educação em saúde entre a população, orientando a limpeza periódica, tapar buracos e frestas de parede, inspecionar as roupas de cama antes de deitar. Letra B, então, é o nosso gabarito. Próxima questão. 41. Define-se flitinema, a introdução de solução no intestino grosso para facilitar a passagem das fezes. Lavagem aqui, né? Assinala a alternativa que indica corretamente sua utilização. Letra A. Prevenir escape involuntário de material fecal durante os procedimentos cirúrgicos e promover a visualização do trato intestinal por exame radiológico. Parece correto, né? Prevenir escape involuntário de material fecal durante procedimentos cirúrgicos e promover a visualização do trato intestinal por exame. Aqui parece correto. Letra B. Em caso de intoxicação por ingestão, não. Para prevenir infecção, não. Como procedimento realizado privativo, não. Como prevenção, não. Então, letra A seria o nosso gabarito, né? Prevenir escape involuntário de material fecal durante os procedimentos cirúrgicos e promover a visualização do trato intestinal por exame radiológico. Letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 42. Quanto ao método de esterilização tipo flash, assinala a alternativa correta. Letra A. É o método que deve ser usado sempre que houver procedimento cirúrgico com dispositivos implantáveis. Sempre quando tiver assim a palavra sempre, apenas, tem que virar aquele alerta, né? Letra B. Neste método, para que haja eficiência na esterilização, os materiais devem ser empacotados em campo. Não. C. É um sistema de esterilização em baixa temperatura, usado em materiais intrincados e delicados. É o método usado em salas de cirurgias para atender uma necessidade urgente de esterilização. Isso aqui, mesmo se você não conhecer esse procedimento, só pelo nome tipo flash, você já vai entender que é uma coisa rápida, né? Então, letra D seria o nosso gabarito. É um método usado em salas de cirurgias para atender uma necessidade urgente de esterilização. Letra E ainda tem, é o método rápido de esterilização por meio seco. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 43. Quanto às medidas de proteção dos trabalhadores de saúde descritas na NR 32, é correto afirmar que deve-se calçar luvas no quarto no momento da assistência ao paciente e, imediatamente após retirá-las, realizar as anotações de enfermagem e lavar as mãos com água e sabão. Realizar a anotação primeiro e depois lavar a mão. Os trabalhadores com feridas ou lesões dos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica e a realização de um curativo oclusivo impermeável, com emissão de documento para o trabalho. Em caso de exposição acidental e incidental a fluidos com sangue não contaminados, medidas de proteção devem ser tomadas assim que possível. Não contaminados. D. Os trabalhadores que utilizam objetos perfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Sim, se ele usa é igual o enfermeiro, né? Só a equipe de enfermagem. Ela utiliza uma agulha, uma seringa, o que for, e ela tem responsabilidade por descartar. Então, a letra D seria a nossa correta. Os trabalhadores que utilizam objetos perfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. E ainda tem letra A. Letra E. São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas, exceto as que não apresentam dispositivo de segurança. Tá errado, né? Qualquer tipo de agulha não é indicado o reencape. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 44. As precauções baseadas na forma de transmissão devem ser seguidas por todos os profissionais que executam atividades laborais dentro do estabelecimento de saúde. Sobre o assunto, assinala a alternativa correta. Então, aqui ele pede a correta, precauções baseadas na forma de transmissão. Letra A. A precaução padrão deve ser seguida somente para pacientes com suspeita de infecção. A precaução indicada por aerossóis inclui apenas o uso de luvas, máscara para o paciente durante o transporte em quarto privativo. Na precaução por gotículas, quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo, ficando a distância mínima entre os leitos de 1 metro. Correto. Se for gotícula, né? Teoricamente, por 1 metro, ela vai por 1 metro leito por leito. Tá? Então, letra C é o nosso
Gabarito. Aí tem a letra D, né? Na precaução por contato, a caixa de luva de procedimento deve ser deixada junto ao paciente para serem utilizadas durante a assistência. A máscara N95 deve ser colocada assim que entrar no quarto privativo por aerossol. Então, a letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 45. A ordem céfalo-podálica para os locais indicados na eferição de pulso é. Então, ele pede a sequência, né? Céfalo, na cabeça até os pés. Letra A. Carotídeo, temporal, braquial, unar, radial, pedioso já embaixo. Não. Carotídeo, auricular, braquial, poplíteo já lá embaixo. Pedioso, não. Temporal, carotídeo, subclávio, apical, axilar, braquial, radial, unar, femoral, poplíteo, tibial, pedioso, tibial posterior. Letra E, subclávio, axilar, braquial, cubital, temporal, carotídeo, não. Então, letra D parece correta, né? Temporal, ele pega a sequência da cabeça aos pés, né? Temporal, carotídeo, subclávio, apical, axilar, braquial, radial, unar, femoral, poplíteo, tibial anterior, pedioso e tibial posterior. Parece correto, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 46. Qual a norma regulamentadora que estabelece princípios de ergonomia? Então aqui é uma questão direta, não tem nem o que discutir. Letra C é o nosso gabarito. NR17, ela fala sobre a ergonomia. Gabarito letra C, próxima questão. 47. Qual, dentre as terminologias apresentadas a seguir, é empregada na aferição de sinais vitais? Taxifigmia, digitálico, pistache, antitermia, precordialgia. Então, o que é usado nos sinais vitais? Taxifigmia, né? Letra A é o nosso gabarito, que é o pulso rápido. Próxima questão. 48. O período pós-operatório compreende o momento em que o paciente sai da sala de operação até o retorno às suas atividades normais, sendo dividido em 3 etapas distintas. Sobre o assunto, assinar a alternativa correta. O período pós-operatório tardio compreende as primeiras... O tardio? Letra B. O período pós-operatório imediato se inicia após as primeiras 24 horas e se desenvolve por um período variável até o... Aqui está correto, tá? Letra B seria já o nosso gabarito. Aí tem letra C, né? O período pós-operatório imediato se estende por 1 a 2 meses. Não, né? D. O período pós-operatório imediato se inicia nas primeiras... Não. O período pós-operatório imediato se inicia imediatamente após a cirurgia, até a completa cicatrização, não. Então, letra B seria o nosso gabarito, né? O período pós-operatório imediato se inicia após as primeiras 24 horas, então depois de 24 horas, e se desenvolve por um período variável até o dia da alta hospitalar. Então, a letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 49. Os materiais hospitalares, na sua maioria, têm uma associação importante com a infecção hospitalar e medidas eficazes devem ser estabelecidas no processamento destes artigos, visando minimizar o risco de infecção hospitalar. Entre os processos a seguir, assinala a alternativa, assinala aquele que antecede a desinfecção e esterilização. O que é o procedimento que antecede tanto desinfecção e esterilização? Enxágue, limpeza, secagem, desencrostamento, empacotamento. Então, o que antecede a desinfecção e esterilização seria uma limpeza, né? Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 50. Os artigos e equipamentos médicos hospitalares devem ser limpos e reprocessados de acordo com o nível de risco de infecção associado ao seu uso. Em relação à classificação desses artigos, é correto afirmar que ele fala aqui sobre os artigos utilizados, né, em meio cirúrgico e meio hospitalar. Letra A. Os artigos críticos têm alto risco de infecção se contaminados com qualquer tipo de micro-organismo, inclusive esporo bacteriano. São objetos que entram em contato com o sistema vascular e tecidos estéreis, portanto, devem ser esterilizados. Correto, né? Vai ser já a correta. Ele pede aqui a correta. Os artigos não críticos entram em contato com membranas mucosas intactas ou com pele lesada, não críticos não.
São exemplos de artigos não críticos, equipamentos respiratórios não, semicríticos. Os artigos que entram em contato com pele íntegra, a qual atua como barreira efetiva contra a maioria dos micro-organismos, são artigos críticos não. Os artigos semicríticos podem ser apenas limpos ou submetidos à desinfecção não. Isso aqui seria o não crítico. Então, letra A seria o nosso gabarito, né? Os artigos críticos têm alto risco de infecção se contaminados com qualquer tipo de micro-organismos, inclusive esporo bacteriano. São objetos que entram em contato com o sistema vascular e tecidos estéreis, portanto, devem ser esterilizados. Então, letra A é o nosso gabarito. E assim, finalizamos aqui mais uma prova de enfermagem. Nesse caso, da EBSER, tá? Juiz de Fora, 2015, feito pela banca AOCP, Instituto AOCP, né, que realizou várias provas relacionadas à EBSER nesse período aí que teve bastante prova para hospitais universitários. Então, a prova com 25 questões, prova tranquila, provas do Instituto AOCP são boas provas, de fácil entendimento, tá? São provas tranquilas, com assuntos variados, né? Não quer dizer que as provas são fáceis, são assuntos variados e questões bem elaboradas, né? Sem muita pegadinha, boas questões. Então, se ajudou você aqui, essa resolução de questões, esse comentário de questões aqui, eu peço para que vocês divulguem o canal, se inscrevam no canal se não for inscrito, dá o like, comenta aí alguma prova que você queira que apareça aqui no canal, que não tem ainda no nosso banco de provas. Minha intenção com esse canal é fazer o maior banco de provas aí de enfermagem para concurso, tá? Então, se você tá por aqui ou tá por outras redes sociais estudando, você vai encontrar os comentários de prova, tá? Questão por questão ou a prova por completo, como acontece aqui no YouTube, tá? Então, bons estudos e até a próxima prova.